Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos ler Mateus 7, o versículo é o 24 ao 27. É bem fácil esse texto. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, o Senhor aqui fala, o Senhor Jesus, ele fala sobre escutar e praticar. Ele fala da pessoa prudente, a que edificou a casa sobre a rocha. Veio a chuva, o vento, o rio, e a casa não caiu porque ela estava fincada na rocha. A rocha é Jesus Cristo, e a Bíblia é a palavra de Deus na qual devemos moldar a nossa vida. Ouvimos a palavra e tomamos o conhecimento dos atos que devemos praticar, muitas vezes contrário àquilo que nós já fazíamos. A Bíblia é o único livro que é dado nas prisões, nas pessoas que estão numa vida muito triste, na prostituição. Homens e mulheres, quantos saem desses caminhos, trocam seus pecados e são tocados pelo Espírito Santo através da Bíblia. Quantas dessas pessoas que não precisam nem de ser discipulados, elas ao lerem a palavra, elas abandonam suas práticas, Muitas vezes são usuários de drogas, eles começam a ler a Bíblia e eles abandonam as suas práticas. A mudança de atitude é o entendimento de quem é Jesus. Então eles abandonam aquela prática por quê? Porque eles entendem quem é Jesus, E Jesus, o Cristo, estávamos desligados de Deus e sujeitos à sua ira, porque Deus é justo, mas o seu amor nos deu Jesus, que ficou em nosso lugar para acalmar essa ira de Deus. Assim, pela graça, somos salvos da ira do Senhor. A graça de Jesus ter ficado em nosso lugar. Por isso, o Senhor não nos atinge com a sua ira, porque Ele olha para nós através de Jesus. Quem está na rocha, que é Jesus, por amor ao que Ele fez, entende que sem Ele estaríamos sujeitos a essa ira. Evitamos então o pecado, aqueles que identificamos. Aos que não são identificados, eu digo os pecados que não são identificados, o Espírito Santo nos incomoda, e assim somos moldados à medida de Cristo. Assim, com o nosso esforço, olhando para Jesus, as tempestades vêm, o vento vem, os rios se levantam, mas estamos presos, alicerçados na palavra do Senhor, firmes, porque Ele vem em nosso socorro. A casa não cai, porque olhamos para Jesus. Quantas vezes nós somos afligidos, nós somos atacados, e a gente às vezes fica pensando, meu Deus, como será o dia de amanhã? O que vai acontecer? O que está acontecendo? Por que eu estou sendo atacado desse jeito? Por que eu estou sendo afligido desse jeito? Mas nós temos alguém para quem nos voltar. E esse alguém é Jesus. E ele diz, acalme-se, acalme-se. E isso eu falo para a igreja hoje, acalmem-se. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem todo o poder para tocar em tudo aquilo que nos aflige. Por quê? Porque nós estamos voltados para o Seu Filho, nós aceitamos a Sua palavra e nos esforçamos para mudar, para ser a medida do Senhor Jesus. Por isso nós olhamos para Ele e pedimos ajuda ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a alcançar
né, o nosso melhor, a mudança que precisamos para que nós honremos a palavra de Deus. Toda vez que nós tivermos um lugar, uma proposta, toda vez que nós estivermos em uma situação, a gente precisa olhar para cima e dizer: Senhor, é para a sua honra e glória? Eu posso dizer, é para a honra e glória do seu nome? Então, através disso, o Senhor vai, como rocha sólida, né? Colocar nossos pés firmes, porque nós temos a quem buscar, a quem alcançar. Então, é por isso que o Senhor fala: desceu a chuva, e correram rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. Nós somos a casa. E não caiu, aleluia, porque estava edificada sobre a rocha que é Jesus. Mas existem mas aquele que faz a casa na areia, ao primeiro soprar de vento, quer abandonar ao Senhor. Cai e é destruída a sua vida. Eu vou remeter a 2 Crônicas 28. O versículo é o versículo 22 ao 27. Fala sobre o rei Acais, que é um rei ímpio, e esse rei ele faz tudo errado. Ele cultua na casa do Senhor, ele coloca os Baalins, ele coloca outros deuses, e quando ele está sendo atacado pelo exército assírio, ele começa a adorar o rei da Síria, né? Por quê? Porque a Síria, ele considerava a Síria uma nação poderosa. Ele pediu ajuda e a Síria não quis nada com ele. Então, o que acontece? Ele vai e começa, como diz aqui, porque santificou aos deuses de Damasco que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Agora você vê, ele sabendo do conhecimento do Deus Todo-Poderoso, né, que ajudou o pai dele em todas as guerras, e todas as guerras o pai dele venceu, ele não quis saber. Então ele olha para o outro, ele olha para a situação do outro e quer fazer igual ao outro, sendo que por conta disso ele morreu, né? Então, o Senhor fala aqui na destruição, é uma destruição eterna, não é? Quando fala dessas duas, dos dois alicerces. Então, quem tem, né? Quem deseja uma situação diferente, não quer saber dos ensinamentos de Jesus. Ele fala assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, a pessoa toma conhecimento da palavra de Deus, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então ele sabe o que é certo, mas ele não deseja fazer o que é certo. Então ele as consequências daquilo vai atingir ele. Ele vai ser atingido por tudo aquilo que ele não desejou fazer. Então desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, o mesmo que aconteceu com o outro, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, para os dois aconteceram as mesmas coisas, sendo que um aceitou a palavra do Senhor, e ele conseguiu passar por toda a situação, por todas as tormentas, por todas as situações, mas com o Senhor segurando a mão dele, e ele foi vencedor. O outro não. O outro quis passar por todas as situações, alheio a Jesus, não quis saber do Senhor, e o que aconteceu? Ele caiu. Então, essa é a mensagem para nós hoje, né? Que muitas vezes é falado, né, na igreja sobre a palavra do Senhor, a verdadeira palavra do Senhor. Que o Senhor está educando. As palavras que estão sendo faladas são palavras de ensino. E o Senhor está educando a igreja. Então, que a igreja receba isso como alicerce, né? E receba no coração como alicerce para a mudança nossa e da igreja. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, amém.